Os líderes religiosos de Israel, eles estavam cada vez mais, de alguma forma, determinados para encontrar uma forma de silenciar Jesus. Nós temos visto isso nas últimas mensagens que nós falamos de Marcos, que é o texto que nós estamos estudando, Marcos, Evangelho de Marcos, e nós já estamos no capítulo 12. E cada vez mais esses líderes religiosos têm procurado, de forma determinada, encontrar uma forma de calar Jesus. Eles estão incomodados com tudo aquilo que Jesus tem feito e tem falado. E após após questionarem ali Jesus sobre a autoridade que Jesus falava e por que ele expulsou inúmeras pessoas, vendedores e compradores do templo, e Jesus refutou eles de uma forma simples, falando sobre o batismo de João, perguntando sobre o batismo de João, e eles ficaram sem respostas ali. E além disso também, Jesus contou, logo mais no começo do capítulo 12, uma parábola sobre os lavradores maus, revelando não apenas as suas intenções que eram malignas, mas também profetizando o seu próprio destino, que seria a morte. Isso os enfureceu ainda mais. Mas o temor que havia da reação da multidão que seguia Jesus impedia que eles agissem contra Jesus abertamente. Mas decididos a calar Jesus, eles mudaram a tática. Eles optaram agora por um método mais sutil, vamos dizer assim. Em vez de confrontar Jesus diretamente e acusar Jesus pelos atos do dia anterior que ele cometeu, falando sobre eles serem lavradores maus, e na purificação do templo, eles buscaram agora elogiar Jesus, enaltecer Jesus de uma forma falsa, é claro, esperando que Jesus caísse em uma armadilha bem elaborada e as suas palavras ali pudessem desacreditá-lo diante de todo o povo que o seguia. E é nesse cenário de tensão e de conspiração que nos aproximamos da passagem que nós leremos hoje, que é Marcos 12, de 13 a 17. E eu convido a você a explorar comigo aqui como Jesus, diante dessa união inesperada de dois opositores e também de uma pergunta capciosa, nos revela com sabedoria divina como navegar entre as obrigações terrenas nossas do dia a dia e a nossa devoção suprema ao nosso Deus. Nós vamos descobrir juntos as lições profundas que essa passagem, dessa narrativa, tem a nos oferecer sobre a fé, sobre a integridade diante das pessoas e diante de Deus, e sobre a nossa lealdade diante de Deus. A passagem de Marcos 12, 13 a 17, nos fala assim, Marcos 12, 13 a 17. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que não se importa com a opinião dos outros. Por que não olhas a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhe perguntou, de quem é essa figura e esta inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, o começo da mensagem, da passagem, ele fala que
fariseus e herodianos se juntaram para que tentassem apanhar Jesus em alguma palavra. Visualize a cena: Jesus está ministrando no templo, cercado por uma grande multidão que anseia por sua palavra de sabedoria e de verdade, e de repente um grupo composto por fariseus e herodianos se aproxima. Normalmente, esses dois são adversários. Os fariseus, sendo legalistas religiosos ali, conhecidos por seu rigor na observância da lei, e os herodianos, que eram partidários políticos de Herodes e do Império Romano, totalmente contrários a outros. Muitas vezes brigavam entre si. Agora eles se unem com um propósito sinistro, maligno aqui: pegar Jesus em uma armadilha. Receba isso. Os fariseus, eles eram conhecidos por sua aderência escrita à lei e às tradições judaicas. Eles valorizavam ali a pureza, eles valorizavam a sua religião e eles frequentemente entravam em conflito com as autoridades romanas. E ao contrário, os herodianos, eles eram partidários de Herodes. E eles apoiavam a dominação romana ali. Eles se preocupavam mais com as questões políticas e a manutenção da ordem estabelecida ali. E é extremamente significativo que esses dois grupos, normalmente opositores, se uniram contra Jesus. Isso mostra o quão ameaçador Jesus era para ambos. Jesus não apenas desafiava ali as tradições religiosas dos fariseus, mas também questionava a estrutura de poder que os herodianos ali apoiavam. E quando surgiu entre eles um poderoso mestre que atacava as paixões controladoras daqueles dois grupos, eles não pouparam. Jesus não poupava nem mesmo os legalistas religiosos e nem os mundanos. Nós os vemos se unir aqui em torno de uma causa comum, o esforço de fazer Jesus calar a boca. E este é um fenômeno que não é exclusivo dos tempos bíblicos. É algo que os cristãos continuam a experimentar todos os dias. Em nossa sociedade contemporânea, nós vemos ideologias e grupos que, embora muitas vezes discordem uns com os outros em muitos aspectos, encontram ali um terreno comum na oposição contra os princípios cristãos. Movimentos que promovem visões de mundo secularizados, relativismo moral e agendas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Eles frequentemente se unem para desafiar a influência cristã, seja na cultura, seja na educação, seja nas leis. Sabe aquela frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo? É isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo para eles. Este é um provérbio que ilustra muito bem como essas diferentes entidades podem formar alianças ali temporárias para enfrentar um adversário comum, que é o cristianismo, que revela os pecados e as mazelas de todos eles. E para nós cristãos, isso significa que a oposição pode vir de várias direções e ao mesmo tempo. Por exemplo, grupos que defendem visões morais opostas podem se unir forças ali para pressionar por mudanças legais das leis que restringem, às vezes, até mesmo uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão da nossa fé, ou até mesmo usando das leis para ir contra aquilo que a palavra de Deus nos fala. E diante dessa realidade, os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé em Deus. Assim como Jesus não se desvia de sua missão diante dessa oposição que se une, os cristãos devem permanecer firmes nos ensinamentos do Evangelho, mesmo quando nós enfrentamos essa resistência de múltiplas frentes. Nós precisamos permanecer firmes na palavra e buscar também a unidade do corpo de Cristo.
enquanto os oponentes podem se unir contra a fé, é crucial que os cristãos busquem a unidade entre si, fortalecendo a comunidade de crentes e apoiando ali, em apoio mútuo. Mas o que acontece é que muitas vezes nós também não conseguimos nos unir naquilo que é importante. Quantas vezes cristãos, igrejas variadas não conseguem se unir e ser uma frente unida contra inúmeras opressões que acontecem, contra essas leis que querem surgir e aprovar coisas que a palavra de Deus desaprova, como o aborto, que nós temos visto todos os dias. A gente muitas vezes, em vez de nos unir como eles fazem, em prol de algo maligno, em vez de nós unirmos em prol de algo bom, muitas vezes nós não conseguimos nos unir. Igrejas não conseguem se unir. Isso é tão triste. Mas isso é algo que Jesus espera de nós, os seus seguidores, porque nós estamos no mundo e este mundo jaz maligno. Nós vamos enfrentar a oposição todos os dias, como nós temos visto, e as coisas não vão melhorar. A tendência é sempre piorar. Sempre piorar. Essa oposição unificada de grupos que são diferentes entre si serve como um lembrete de que a verdade do Evangelho pode ser ameaçadora para os sistemas, ameaçadora para as ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos sempre, domingo após domingo, dia a dia, falando contra isso, pregando contra isso, como se nós estivéssemos instigando o povo a ir contra toda essa ideologia, tudo aquilo que eles pregam por aí. Isso é ameaçador para eles. Mas, no entanto, também é uma oportunidade para os cristãos reafirmarem ali todos os dias o seu compromisso com Deus, confiando que Ele é soberano sobre todas as coisas. E ao enfrentar essa resistência diária, nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus, quando ele fala lá em João 16:13, no mundo nós teremos o quê? Aflições. No mundo nós teremos aflições. Nós seremos perseguidos. Mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nosso Senhor é o vencedor. E assim, mesmo quando nós somos confrontados por essas alianças inesperadas de oposição, os cristãos eles podem encontrar paz, coragem em Cristo, sabendo que a vitória final Ele já conquistou. E nós vemos a continuação do trecho. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Sabemos que o Senhor é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Não, porque não olhas as aparências dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não é lícito? Devemos pagar ou não devemos pagar? Os fariseus e os herodianos abordam Jesus ali com palavras lisonjeiras, melosas, elogiosas a Jesus. Mestre, nós sabemos que tu é verdadeiro, que você não se importa com quem quer que seja. Não, você fala a verdade, tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Perceba que há algo venenoso sobre essa fachada de respeito, sobre esse elogio aqui. Por trás dessas palavras está uma intenção maliciosa desses homens. Eles lançam então uma pergunta para Jesus. É lícito pagar tributo a César ou não é lícito? E esta pode parecer ter uma pergunta simples para a gente. Mas não é uma pergunta simples. Não é uma simples questão teológica que eles estão em dúvida aqui. Não, ela é uma armadilha cuidadosamente planejada para pegar Jesus. E é impressionante como aqueles que estão chamando Jesus de mestre não aceitam verdadeiramente os seus ensinos. Eles reconhecem a sua autoridade, a sua imparcialidade diante da palavra,
mas se recusa a comprometer-se com essa verdade que ele, Jesus, representa. É semelhante a quem elogia alguém em público enquanto em segredo planeja a sua queda. A gente nunca viu isso acontecer, né? Coisa que não acontece. Assim, Jesus, ele ouviu esses hipócritas, como ele vai dizer mais para frente, exaltarem o seu compromisso inabalável com a verdade e encorajando Jesus a não se deixar influenciar. A situação ela é sombria quando aqueles que aguardam o momento certo de prender sua vítima incentivam ela a falar: pode falar, vá em frente, fale livremente. Aqui você pode se expressar da maneira com que você quiser, ninguém vai te julgar. A gente também nunca viu isso acontecendo, né? O peixe morre pela boca. Mas antes de continuar, aqui a exposição do texto, eu preciso trazer um breve ensino sobre aqui o discernimento diante de alguns elogios que a gente recebe. Nem todo elogio vem de um coração puro, meus irmãos. Nem todo elogio vem. Muitas vezes vem de um coração hipócrita, um coração falso. Devemos ser vigilantes e pedir para Deus discernimento para reconhecer quando essas palavras, que muitas vezes parecem doces, escondem intenções amargas como veneno. Nós veremos Jesus mais para frente nos ensinar a olhar além das aparências e perceber a verdade que está por trás dessas palavras maliciosas. Mas nós precisamos ficar atentos. Principalmente nós que somos cristãos. Agora vamos continuar. Então, após fazer o elogio aqui, com a intenção de deixar Jesus à vontade para responder de forma verdadeira, sem se importar com os outros, eles perguntam: é lícito? É lícito. Aqui reflete um debate profundo sobre a vontade de Deus em relação às leis humanas. Eles essencialmente estão questionando: Deus permite? É lícito fazer isso? Deus permite isso? Poderia Deus proibir algo que o Estado exige? É o que eles estão perguntando. É lícito. É lícito pagar imposto a César ou não é? A questão aqui estava impregnada, carregada de implicações políticas e religiosas ao mesmo tempo. O imposto a César não era apenas uma taxa ali. Ele representava uma submissão dos judeus ao domínio pagão de Roma. Muitos viam isso como uma afronta à fé e à identidade nacional ali. Portanto, a pergunta não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a lealdade, a devoção, a identidade. Tudo isso estava impregnado nessa pergunta. Jesus parecia estar preso em uma armadilha sem saída aqui. O que Jesus vai falar? Se ele dissesse que não era lícito pagar imposto, ele estaria praticamente incitando uma revolta política. E os romanos agiriam imediatamente contra ele. E se ele dissesse que era lícito pagar, poderia perder o apoio das multidões que viam o imposto como um símbolo de opressão. A pergunta foi habilmente elaborada para pegar Jesus. Devemos ou não devemos pagar? Eles insistem. Nós percebemos aqui, meus irmãos, a mão astuta não apenas dos homens nessa pergunta, mas do próprio adversário, do diabo. A antiga serpente estava ali tentando novamente Jesus, tentando enredar Jesus em suas artimanhas. Assim como no Éden, onde a serpente usou de sutileza para enganar, aqui também há uma tentativa de desviar Jesus do plano divino. Devemos lembrar que essas questões semelhantes, eles têm desafiado nós, os crentes, ao longo de vários séculos. Onde termina a nossa obediência ao Estado e começa a nossa lealdade exclusiva a Deus? Como nós devemos discernir entre as exigências civis e as demandas espirituais? Essas são questões complexas
elas é um nó difícil de desatar aqui. E frequentemente causa uma confusão e divisão entre os fiéis. E é essencial, meus irmãos, que nós oremos para sermos libertos dessas armadilhas que são enganosas. A causa de Cristo, ela sofre grandemente quando o inimigo consegue colocar a igreja e muitas vezes os seus líderes em conflito com as autoridades governamentais. E nessas situações, muitas vezes o tempo precioso é desperdiçado. Energias são mal direcionadas, ministros do Evangelho muitas vezes são desviados da sua missão e muitas almas sofrem. E a vitória muitas vezes parece até uma derrota. Essa pergunta é uma armadilha política e Jesus percebe e ele mantém o foco em sua missão. Pastores hoje em dia devem seguir esse exemplo. Nós deveríamos seguir esse exemplo, evitando se envolver em críticas ao Estado e disputas ali políticas que nos afastam do cuidado com as ovelhas. Nós devemos sim ser uma voz profética em meio às opressões do mundo. Mas isso não pode fazer com que a gente se desvie da nossa verdadeira missão. Muitos em tempo de eleição levam políticos em frente à igreja, em seus púlpitos, para falar para a igreja. Um lugar onde deveria ser dedicado à palavra de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de coisa. Isso é loucura. E ao priorizar essas questões políticas, nós podemos negligenciar, muitas vezes, as necessidades espirituais das nossas congregações. E nos desviar da nossa verdadeira missão. Nós devemos tomar cuidado, sem perder a nossa voz profética. Precisamos da sabedoria e da direção de Deus, meus irmãos, para navegar entre esses desafios sem comprometer a nossa fé e também o nosso testemunho diante de todo mundo. Mas olha o que Jesus vai responder. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, lhes disse: por que me tentais? Por que me tentais? Trazei um denário para que eu veja. E eles o trouxeram. E disse-lhes: de quem é essa inscrição e essa imagem? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Olha as belas palavras, né? Esses elogios, as palavras do inimigo não enganaram Jesus. Não, Jesus disse que a palavra de Deus fala que Jesus, percebendo a hipocrisia deles. Afinal, dois inimigos se unem para perguntar uma coisa tão simples. Jesus, percebendo essa hipocrisia em suas palavras, responde de maneira que brilhante. Perceba que membros do povo de Deus atuam como servos do tentador aqui. Olha só, por que me tentais? Jesus fala. Por que me tentais? Na tentação deles, é como se Jesus sentisse ali o bafo do tentador, que perseguia com uma sombra e queria distrair Jesus do caminho do Filho, do homem sofredor, para entrar como um Messias zelótico, um Messias que era ali confrontador, um Messias que incitaria uma revolta política forte, combativo. Era tudo aquilo que o tentador queria que ele fizesse. Desviar Jesus do caminho, do sofrimento que ele teria que passar, para nos salvar daquilo que a gente não esperava que nos salvasse, de algo muito mais profundo que Roma, que as opressões passageiras dessa terra, mas o próprio pecado impregnado em nossas vidas. Mas Jesus, ali armado espiritualmente, ele encara a questão. Ele fala: traga-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram.
De modo que, natural, esse denário estava presente no dia a dia, sempre à mão das pessoas. Há muito tempo, o denário ocupava um lugar no comércio e na economia da Palestina. Os trabalhadores recebiam como salário. Os hóspedes pagavam suas contas com ele. Os fregueses, o seu pão, compravam no mercado com esse denário. Os cambistas aceitavam no pátio do templo para fazer a troca. E quando se tratava de negócio, as pessoas viviam com a moeda de César nos seus bolsos. Se é que existia bolsa, eu acho que não existia. Os saquinhos. Milhares de vezes, portanto, eles já tinham reconhecido ali César como o imperador. E de repente, na hora de pagar imposto pessoal, eles se lembravam que pertenciam a Deus. E ficaram com um problema de consciência. Será que Deus permite que eu faça isso? Essa é a cabeça deles ali. E Jesus perguntou, de quem é essa figura? Essa inscrição de quem é? A questão aqui não é que Jesus não sabia ler o que estava escrito ali, mas que aqueles homens pronunciassem com seus lábios, seus próprios lábios, e que os seus próprios olhos os condenassem. Eles responderam, cabisbaixos, quase mudos, fervendo de raiva de Jesus. Eles pronunciaram uma só palavra, de César. É de César. Com isso, os seus pés que tinham trazidos de volta ao chão ali, eles pagavam diariamente a César. Eles não precisavam mais acreditar em seu próprio discurso de não podemos mais nos calar diante dessa opressão, diante do imposto do imperador. Temos de protestar, eles pensavam. Não adianta mais. Diariamente vocês já fazem isso. Eles sabiam muito bem se calar no momento que precisavam se calar. Eles sabiam muito bem lucrar quando precisavam lucrar com César. Então Jesus, ele diz, dai a César o que é de César. Jesus está ali mostrando que as autoridades terrenas têm o seu lugar. Têm o seu lugar. Usar a moeda com a imagem de César significava que as pessoas reconheciam já ali a autoridade romana. Então, pagar imposto não ia contra a sua fé. Jesus ensinou que nós devemos cumprir as nossas obrigações com o governo, nas coisas do dia a dia, já que nós fazemos parte de uma sociedade. Nós usamos os serviços, nós usamos as ruas, aqui no Brasil, até mesmo o sistema público de saúde. Não que seja bom, é claro, venhamos e convenhamos. Mas nós pagamos imposto para essas coisas. Elas custam dinheiro. Jesus nos ensina que nós podemos e nós devemos cumprir as nossas obrigações cívicas, pagar nossos impostos, obedecer às leis, participar da sociedade, sem comprometer a nossa fé. E ao reconhecer ali a legitimidade das autoridades terrenas, ele mostra que a obediência ao poder civil não é incompatível com a obediência a Deus. Não, a gente pode obedecer ali às autoridades civis e também obedecer a Deus. Mas Jesus ampliou o assunto além de apenas pagar o imposto. Ele nos ensinou a equilibrar a nossa relação com o Estado, sem ali demonizar o Estado e sem idolatrar o Estado. As autoridades nem sempre acertam. A gente sabe disso, principalmente aqui no Brasil a gente vê isso diariamente. Elas nem sempre acertam, quase nunca, vamos dizer assim. Mas elas são importantes para manter a ordem. E como cristãos, nós devemos ser cidadãos honestos, responsáveis, entendendo ali que as autoridades existem, porque Deus permite que elas existam. Mesmo que não concordemos com todas as leis que são feitas, nós devemos respeitá-las enquanto estão em vigor, cumprindo ali as nossas obrigações civis, de boa vontade,
Não por medo ou interesse, mas porque é certo fazer isso. É assim como eu ensino o Benjamin a fazer as coisas. Fala, você não tem que fazer só porque o papai está mandando, só porque a professora está mandando, só porque a mamãe está mandando. Você tem que fazer porque é o certo a se fazer. Você tem que obedecer porque é o certo a fazer. Você tem que fazer essas coisas porque você não fazendo ela, você está errando. Mas, a nossa obediência às autoridades humanas não deve ultrapassar a nossa obediência a Deus. Como cristãos, nós devemos reconhecer que Deus está acima das autoridades humanas. Quando as demandas do Estado elas entram em conflito ali com os mandamentos de Deus, a nossa lealdade a Deus ela deve prevalecer a isso. Se as leis de um país e a lei de Deus entram em conflito, então não há dúvida para nós. Não há dúvida quanto àquilo que nós devemos fazer. O crente ele precisa obedecer a Deus e não aos homens. Lembre-se dos 3 amigos de Daniel, que não se curvaram à autoridade pagã, não se prostraram diante do ídolo. Lembre-se do próprio Daniel, que foi para a cova dos leões, porque ele se recusou a deixar de orar, quando a lei falava que ele não poderia mais orar, a não ser ao rei. Tantos amigos que foram para a fornalha ardente, quanto Daniel, estavam ali, nesse mesmo conflito. Eu obedeço à lei, ou obedeço a Deus? Daí você vai me perguntar, até quando eu devo fazer essa escolha? Até onde eu preciso ir? De novo, Daniel e seus amigos mostram até onde. Até onde for necessário. Daniel estava disposto a morrer por isso. Os seus amigos estavam dispostos a morrer por isso. Quando os apóstolos, lá em Atos, foram questionados sobre a pregação que eles estavam fazendo após Jesus subir aos céus e enviá-los como testemunhas daquilo que aconteceu, pregando o evangelho, o Sinédrio o questionou a parar de pregar. Vocês devem parar de pregar. Parem de falar sobre esse Jesus. Chega! Você não viu qual foi o fim dele? Ele morreu por aquilo que ele falava. Vocês querem seguir o mesmo exemplo? Vocês serão mortos. E o que Pedro e os discípulos falaram? Mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele estava ali, diante daqueles que mataram seu Senhor. Eles sabiam que o mesmo destino podia cair sobre eles. Mas eles não se calaram diante daqueles que falavam que eles tinham que se calar. Porque mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Dar a César o que é de César. Nos ensina a reconhecer as nossas responsabilidades com o governo e com as coisas materiais, mas sem deixar de obedecer a Deus nas coisas espirituais, no nosso dia a dia. Jesus ele mostrou que nós podemos cumprir os nossos deveres civis sem comprometer a nossa fé, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E se acontecer algo que seja contra a palavra de Deus, nós devemos seguir em frente, obedecendo a Deus, mesmo que isso custe, seja a nossa vida. Porque mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas Jesus ele fala, dar a Deus o que é de Deus. E aqui, essa expressão ela destaca uma profunda diferença entre a visão dos fariseus e o ensinamento de Jesus sobre Deus. Enquanto os fariseus falavam de um Deus distante, um Deus acessível apenas através de um rígido cumprimento das mais de 600 mandamentos que eles tinham,
Jesus ele apresentava ali um Deus próximo, cuja a presença era palpável, era presente. Deus estava entre eles. Para os líderes religiosos, a relação com Deus se esgotava na letra fria da lei, sem espaço para a experiência pessoal ou para a graça de Deus. E esse legalismo, ele sobrecarregava as pessoas, que viviam sem tempo para respirar, sempre anotando os erros alheios, incapazes de amar o próximo. A religião se tornava um fardo pesado, criando uma sociedade hostil uns contra os outros, onde todos estavam prontos para a luta e poucos para a reconciliação. Ninguém estava disposto a estender a mão, pois todos estavam protegendo uns dos outros. Mas Jesus proclamou o reinado, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ele estende a sua mão desarmada, oferecendo libertação, reconciliação, uma nova vida. Mesmo que essa mão não seja desprezada ou ferida. E como ela foi ferida, não é mesmo? Ela nunca se fecha, ela nunca esmurra, mas ela permanece sempre ali estendida para nós, convidando a todos a se reconciliarem com Deus. E quando Jesus ele diz a Deus o que é de Deus, ele nos chama a entregar as nossas vidas inteiramente a Deus ali. Assim como a moeda carregava ali a imagem de César, nós carregamos a imagem de Deus. Nós somos a imagem do Deus invisível. Nós somos. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Lá em Gênesis 1, 27. Nós somos seus representantes aqui. Isso significa que tudo o que nós somos, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas afeições, devem ser dedicados a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Nós somos dele. Nós não podemos separar as nossas vidas em compartimentos, meus irmãos, dando a Deus apenas uma parte. Esse momento onde eu venho aqui no culto domingo, entrego a Deus. Não. Tudo o que nós somos é dele. Tudo. Não podemos separar as nossas vidas. Ele merece toda a nossa devoção completa a Ele. Devolver a Deus o que é de Deus significa abrir-se para Deus, para a sua luz, crer que em seu amor e também seguir o seu Filho, entregar a Ele nossas falhas e permitir que Ele reassuma o seu lugar em nossas vidas, não como um legislador distante, mas como um Pai amoroso, presente em cada momento, reconhecendo ali a nossa devoção a Ele, a nosso amor a Deus, e devolvendo a Deus a sua condição de Senhor de nossas vidas, o dono de nossas vidas, como vimos semana passada. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança, seus representantes aqui. Dar a Deus o que é de Deus é nos entregar a Ele completamente. A interação de Jesus, meus irmãos, com os fariseus e os herodianos nos ensina sobre a importância de entender as nossas responsabilidades, tanto para com as autoridades terrenas, quanto para com Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é apenas uma resposta inteligente a uma armadilha. Não, é um chamado para reconhecer onde estão as nossas verdadeiras lealdades. Onde está a nossa lealdade? Somos cidadãos desse mundo, mas, mais importante, somos cidadãos do reino de Deus. Significa reconhecer a nossa responsabilidade terrena aqui,
mantendo a nossa devoção suprema ao nosso Criador, ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acima de César, acima aqui do nosso prefeito, do nosso governador, acima do nosso presidente, acima de tudo. Deus é soberano sobre todos. Ele é o nosso Rei dos Reis. Que possamos entregar tudo o que pertence a Ele. Os nossos corações, nossa alma, nossa mente, nossa vida, nossa força. Vivendo como portadores da imagem de Deus, refletindo a sua luz em todas as áreas da nossa vida. Que as nossas ações, elas sejam um testemunho vivo da nossa fé. Influenciando positivamente o mundo ao nosso redor e vivendo de maneira que honre tanto as autoridades terrenas quanto principalmente nosso Rei dos Reis. A nossa fidelidade a Deus, ela nos capacitará em nossa participação neste mundo. Não como aqueles que estão presos em armadilhas de hipocrisia, como aqueles que tentaram Jesus, mas como agentes de transformação, de amor e de verdade, assim como nosso Senhor Jesus. Que nós possamos dar a Deus o que é de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós não entregamos a Ti o que é devido. Muitas vezes, Pai, nós nos achamos donos de nossas vidas, Pai. Muitas vezes a nossa lealdade não está contigo, Senhor. Nós falhamos, Senhor, em entregar a Deus o que é de Deus. Mas que Tu possas nos capacitar através da Sua palavra, Deus. Através do Teu Santo Espírito, Pai, a entregar dia a dia o que é de Deus em nossas vidas, Pai. Que nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, as nossas afeições, que nossa alma, nossa vida, nossa força seja entregue a Ti, Pai, todos os dias. Que nós possamos viver como representantes de Deus, que carregam a sua imagem. Assim como aquela moeda carregava a imagem de César, nós carregamos a imagem do Deus que nos amou e entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso a Ti novamente, Pai. Que nós possamos carregar essa imagem a todos aqueles que estão precisando. Todos aqueles que muitas vezes estão sem esperança. Aqueles que já perderam toda esperança nesse mundo, Pai. Eles possam sentir em nós a Tua luz. E a salvação que um dia nós encontramos, Pai. Nos ajude, Senhor, a cada dia. Sermos bons cidadãos, entregando a César o que é de César, Pai. Mas cumprindo o nosso maior dever, o nosso Deus, dando a Deus o que é de Deus. Amém.